Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br. As eleições deste ano promoveram uma importante mudança no perfil das câmaras municipais. Elas ficaram mais diversas. Claro, ainda são muito masculinas e brancas, e formadas em grande medida por nomes conhecidos da política que apenas renovaram seus mandatos. Mas o quadro começa a ganhar outras tonalidades. As urnas apontam para o crescimento da chamada política identitária. Ao menos 25 transexuais e travestis foram eleitos vereadores em todas as regiões do país. Mulheres negras, indígenas e mandatos coletivos também obtiveram sucesso em 13 capitais. Há 4 anos, 42,1% dos eleitos se declararam negros. Agora, são 44,7% dos mais de 58 mil vereadores eleitos. Em Curitiba, por exemplo, a população elegeu pela primeira vez uma mulher negra como vereadora, a petista Carol D'Artora. Uma cidade marcada por uma invisibilidade da população negra. Uma cidade que nunca teve uma vereadora negra. Então esse é o outro lado da Curitiba. A Curitiba que construiu a ideia de ser uma cidade branca, uma cidade que não tem periferia. Já em Belo Horizonte, a professora Duda Salaberti, do PDT, que é trans, se tornou a parlamentar recordista de votos. Meu pai não me aceita, mas diz que votou em você. E eu respondo, seu pai te aceita sim. Ele tem dificuldade para aceitar seus próprios preconceitos. E seu pai não votou em mim não. Ele votou nele mesmo, dizendo que a partir daquele dia, ele iria olhar a diversidade de outra forma. Em Belém, Bia Caminha, do PT, saiu das urnas como a vereadora mais jovem da história da cidade. Aos 21 anos, ela se define como feminista negra e bissexual. Acredito que não é uma escolha ocupar a política. Não quando a gente nasce preta, mulher, na Amazônia, LGBT. A gente vai ter que lutar para ser reconhecida primeiro como gente para a sociedade e para o Estado. Então a gente vai ter que lutar para deixar de ser só mais um corpo que pode ser morto pelo Estado. A gente vai ter que lutar pela nossa própria existência. Em São Paulo, Érica Hilton, do PSOL, mulher trans, e Tami Miranda, do PL, homem trans, foram eleitos. Somos mais de 43 mil pessoas agora que querem fazer o bem para a cidade de São Paulo. Minha eterna gratidão por vocês. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o aumento da representatividade é resultado de um número recorde de candidaturas pelo país. Foram 294 no total. A eleição de mulheres para os legislativos municipais também cresceu. Se pegarmos todas as capitais brasileiras, 18% dos vereadores eleitos são mulheres. Nas 10 cidades com maior número de cadeiras no Legislativo Municipal, a participação de vereadoras passou de 13,8% para 19,7% em média. Na Câmara de São Paulo, houve recorde de mulheres eleitas, 13 no total, sendo 4 negras. Antes de tudo, pedimos licença aos que vieram primeiro, que se organizaram para que estivéssemos aqui. No passado, aquilombados entre palmares, malês, canudos, contra chibata e em terreiros, sambas e frentes negras. Essa é Elaine, que se elegeu à frente de um coletivo, o Quilombo Periférico. Aliás, os coletivos também são uma novidade no Legislativo paulistano. Além do Quilombo, teremos a bancada feminista. A gente anda melhor quando a gente anda juntas. Então é muito mais gostoso, faz muito mais sentido, tem muito mais significado. Para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu defendo, a gente estar numa bancada e não estar sozinha. Afinal, a política brasileira começa a ficar mais diversa? Qual o recado que o eleitor está dando para quem está no poder?
Sobre o assunto, eu converso agora com a cientista política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Tatiana Chicarino. Tudo bem, Tatiana? Obrigado por nos atender. Oi, Emanuel, tudo bem? E você? Tudo bom. Tatiana, as eleições municipais conseguiram produzir de alguma maneira um retrato, digamos, menos homogêneo, né, com maior presença de mulheres, negros, trans, travestis. Claro que isso está longe do ideal, né, se tivermos como espelho a própria sociedade, mas há esse avanço. E aí eu queria te ouvir, isso é resultado de uma mudança de percepção do eleitorado, da sociedade brasileira, ou isso tem relação com o próprio sistema eleitoral e ali os seus dispositivos e regras que permitem um melhor financiamento dos candidatos, hein, Tatiana? Oi, Emanuel. Então, tem essas duas questões, né? O sistema eleitoral, ou seja, as regras, né, do jogo, dessas eleições especificamente, tiveram algumas alterações. Então, eu cito principalmente o fim, né, da coligação para a eleição de vereadores e vereadoras. Então, isso tem um impacto pelo seguinte: você não tem mais as coligações tendo que oferecer um partido só da coligação, candidaturas de mulheres, por exemplo, ou candidaturas de negros e negras, né? Então isso tem que ser feito pelo próprio partido, porque não é possível mais ter coligação para vereadores. Então isso faz também com que os partidos se movimentem, né, em torno da busca do cumprimento dessa regra, porque lembrando que 30% das candidaturas tem que ter um determinado gênero, né? Claro que a gente acaba falando do gênero feminino porque a subrepresentação é feminina, mas poderia ser o contrário, né? Então, é para ter uma mínima equidade de gênero, né? Então, a gente está falando de 50%, mas desses 30%. Então, claro que isso pode ter impactado, sim, né? E o fato também dos partidos terem que direcionar recursos, né, de tempo de televisão, rádio, recursos financeiros. Então, para sustentar essas campanhas, isso também pode ter um impacto, mas eu ressaltaria também outras duas questões, né, que estão extremamente articuladas, né? Então, uma que é o papel do eleitor. Então, um eleitorado que está mais voltado para essas discussões de gênero, discussões sobre raça, né? A gente está um pouco nesse espírito do tempo, né? Então, o que aconteceu com os Estados Unidos também acabam não tendo um reflexo exatamente aqui, não é esse impacto direto, mas falam sobre nesse espírito do tempo. E a outra coisa que são os movimentos sociais, né? Coletivos e movimentos sociais que atuaram fortemente, especialmente desde 2013, mas de uma forma mais acentuada a partir das eleições, as últimas eleições presidenciais, que também fizeram essa articulação, né, entre movimentos coletivos, eleitores e sistema político. Quer dizer, num certo sentido, aquele eleitor, por exemplo, que buscou o antipolítica, né, isso foi um fenômeno muito identificado em 2018, né, na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Esse eleitor que ainda busca figuras diferentes da política não necessariamente vai buscar naquele que é o outsider tradicional, o que demoniza a política. Começa a identificar outros grupos que podem ter representação nas câmaras legislativas. Num certo sentido, esse fenômeno existe, essa oxigenação, esse frescor no ambiente legislativo, o eleitor de alguma maneira também está procurando, Tatiana? Ah, sim, certamente, né? A gente tem identificado uma parcela do eleitorado que começa a perceber que a política ela pode ser feita de diferentes maneiras. Uma delas é no parlamento, nas câmaras municipais, por exemplo, que é o que a gente está discutindo aqui. Mas a política ela é feita no nosso dia a dia. Então, quando eles começam a perceber, não é possível você pensar numa vida coletiva que seja apartada da política. Então, esse discurso antipolítico, ele realmente não tem a adesão, porque ela não faz parte da nossa vida. A gente precisa falar e decidir sobre assuntos coletivos. Então a política ela é inerente, né,
ao que a gente é como sociedade. Então, esse eleitorado começa a perceber, opa, peraí, tem outras formas, né, de atuar politicamente, que pode ser em coletivos, movimentos sociais, ou apoiando uma candidatura que tenha um pouco desse frescor que você está falando, né, que tenha alguma pauta que eu me identifico. Então, isso é muito interessante, muito importante, né, o processo de identificação que leva o eleitor a votar, ele também passa por alterações nos últimos anos, e essa eleição de 2020 traz um pouco desses resultados. E tem alguns aspectos que às vezes a gente não se dá conta do nosso déficit histórico também, não é, Tatiana? Você observar que Curitiba elege a primeira mulher negra na sua história para a Câmara de Vereadores em 2020, a gente ainda está muito distante do ideal em termos de representatividade no país como um todo, não é, Tati? Não, é um absurdo, né, Emanuel? A gente ter que comemorar isso hoje, né, 2020. Mas, novamente, trata um pouco desse espírito do tempo e a gente voltar para isso, né? Olha como é um absurdo você ter uma primeira representante de Curitiba em 2020 que tenha, que seja uma mulher negra, né? E a mesma coisa a gente pode pensar sobre outros grupos, né? Então, por exemplo, em São Paulo hoje a gente ainda tem uma subrepresentação de mulheres, uma subrepresentação de negros e negras, né, no caso, mas é um avanço e isso precisa ser explicitado, não sei se comemorado é a melhor palavra, claro, comemorado também, mas explicitado para a gente ver o quão desigual nós somos no que se refere à representação, né? E claro que isso tem fundamento histórico, seja porque o processo de escravidão ele traz, né, resultados até hoje, então a gente chama de fato social total, porque ele acaba perpassando várias esferas das nossas vidas, né? Então o racismo estrutural, ele é isso, e também a gente tem um outro aspecto histórico aqui, bem importante, viu, Emanuel, que é a nossa democracia ser bastante recente, né? Então eu costumo falar que a nossa democracia, ela começou ali na esquina da história, faz pouquíssimos anos que a gente tem eleições livres e regulares sem autoritarismo, pelo menos autoritarismo de Estado, né? Te surpreende um fenômeno como esse ocorrer em meio a uma guinada conservadora do Brasil e com um discurso de ódio muito intenso? Olha, essa é a questão, viu, pra gente que estuda comportamento eleitoral, que estuda comportamento político. A gente foi percebendo algumas ondas, né? Então, não é algo que mudou completamente o comportamento, mas ele vai acontecendo nessas ondas, com avanços e recuos. Então, 2013, de certa maneira, teve uma onda um pouco mais progressista, e depois você tem uma onda extremamente conservadora, e aí o conservadorismo, ele não é em si, né, ruim do ponto de vista democrático, mas o que acabou vindo na esteira, que é esse discurso de ódio, que é a misoginia, que é o preconceito, isso sim é bastante ruim para a democracia, algo que a gente precisa ficar muito atento. E agora a gente vê uma outra onda, né? Então você veja que é uma disputa, né? A política, ela é disputa, né? Ela é negociação e ela é disputa. Disputa de quê? De espaços, de sentidos, de narrativas, né? De espaços de poder, claro, né? Então a gente está vendo esse movimento acontecendo, né? Então não se trata de um processo histórico homogêneo, como você chamou a atenção no começo da conversa, né? E que tem apenas uns sentidos. Esses sentidos, eles estão sendo disputados. Então, por exemplo, para finalizar essa fala, a gente tem a entrada, portanto, né, de mulheres trans, homens trans, né, representantes LGBTIQ+, mulheres, negros, negras, mas ao mesmo tempo partidos, né, que estão no espectro mais conservador ou de centro-direita, também tiveram bastante representação, né, nas câmaras Brasil afora. Então é um pouco nessa mistura, dessa articulação. Agora, o que a gente precisa diferenciar, Emanuel, bastante é o que são os movimentos conservadores, a direita, a centro-direita, do que a gente chamaria de extrema-direita, né? Que aí sim, grupos identificados com o discurso de ódio, com né, a eliminação do adversário político.
Até porque a questão da podemos chamar talvez de política identitária nos espaços legislativos, ela precisa ser algo amplamente disseminado e pode ter a cor ideológica que quiser, não é, professora? Isso, podemos ter representantes tanto à esquerda quanto à direita. O importante é que haja representação. Um pouco a lógica deveria ser essa, não é? Ah, sim, por mais pluralidade e diversidade, né? Então, você vai começar a ter, quando a gente começa a ter mais equidade de mulheres, por exemplo, você vai ter um leque aí ideológico, não apenas mulheres de esquerda, não apenas mulheres de direita, mas mulheres, né, múltiplas, como nós somos de fato, como nós somos como sociedade, né? E é importante, Emanuel, acho que ressaltar que a política identitária, por vezes, ela é encarada de forma preconceituosa ou até, né, como algo menor, mas não é, porque isso faz parte do nosso sentido de viver, né? É impossível você tirar o que é ser mulher, né, da sua vida, da sua atuação. A mesma coisa quando a gente fala de uma pessoa negra, enfim, então isso faz parte. A política não vai ser mais pensada sem esses elementos, que são os elementos, né, mais de pensar a política a partir de classe social ou de partidos homogêneos. Isso não vai mais acontecer, né? A política, ela tem que ser encarada a partir dessa multiplicidade mesmo, viu? Tatiana, para a gente concluir, agora tem, claro, essa euforia da eleição, mas eu queria te ouvir como obter, porque tem muitos nomes, né, que estão oxigenando essas câmaras, caras novas presentes nessas câmaras municipais pelo país, mas como obter protagonismo, visto que o sistema ainda tende a perpetuar os mesmos no poder e também ter protagonismo ali ao longo da legislatura, não é? Ah, sim, do ponto de vista da atuação parlamentar, ela não é individualizada nunca, né? Então é preciso fazer as articulações dentro do próprio parlamento, seja com partidos que tenham proximidade temática, proximidade ideológica. Então esse é um aspecto fundamental, senão realmente a atuação parlamentar ela fica muito aquém. E então é um pé no parlamento e um pé na sociedade, porque um dos aspectos, uma das funções mais importantes do vereador e da vereadora não é só legislar, não é só fiscalizar o poder executivo, mas tá próximo da sociedade, né? Tá próximo dos grupos que ele representa, porque a diferença entre um prefeito e um vereador são inúmeras, mas eu vou destacar uma, que é como ele é eleito proporcionalmente, né? Então ele representa uma parcela dessa sociedade. Então é importante que essa articulação ela seja viva, né? Ela seja constante, para que realmente, esse termo que você utilizou é muito interessante, oxigene a atuação parlamentar, a ação parlamentar. Isso é fundamental, ter pé no parlamento e pé na sociedade. E a senhora imagina que isso que observamos nessas eleições municipais também deve ter bastante expressão e força no debate eleitoral de 2022, e aí estaremos discutindo tanto a renovação das assembleias legislativas quanto de Câmara e Senado, professora? Essa é a pergunta para a ciência política, né? As eleições municipais, elas são a antessala para a próxima, né? Para a eleição nacional. Olha, é difícil a gente prever exatamente quando a gente pensa na disputa para a presidência da República. Muita coisa pode acontecer, né? Muita água pode rolar embaixo dessa ponte. Mas, de certa maneira, quando a gente pensa na votação para deputados estaduais e federais, é importante o território, né? O local. Então, ter prefeitos de determinado partido e ter vereadores identificados com determinados partidos ou causas, isso pode ter uma relevância, sim, quando a gente pensar nas próximas eleições. E também quando a gente olha para certos discursos discursos e temas que começam a ser mais relevantes. A gente tem um termo na comunicação política que se chama cenário de representação política, ou seja, aqueles temas que são importantes para serem discutidos numa campanha eleitoral. Então, há uma expectativa que esses temas, né, sobre a questão de gênero, a questão racial, a diversidade, ela possa ser um tema importante nas próximas eleições, mas a averiguar, né, Emanuel? Muita emoção ainda por aí. Muito bem.
Nós ouvimos a cientista política da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Tatiana Chicarino, gentilmente aqui batendo esse papo com a gente após o resultado das eleições municipais. Muito obrigado, viu, Tatiana? Imagina, Emanuel, estou à disposição. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.